Graça e paz, irmãos. Amém. Disse Jesus: eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Justamente porque o amigo sabe o que faz o seu Senhor. Jesus, o amigo certo, em todas as horas. Amém. Quando opresso eu me sinto sobre um peso esmagador, é Jesus o amigo que eu quero ter. A sangrenta cruz me aponta, dá-me paz interior. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dois amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Quando estou em tentação, minhas forças a faltar, é Jesus o amigo que eu quero ter. Pois seu braço traz escape, seu poder é salutar. É Jesus o amigo que eu quero ter. Dois amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Ao chegar àquele rio, esperando ir além, é Jesus o amigo que eu quero ter. Transportar-me a por certo a feliz Jerusalém. É Jesus o amigo que eu de mistério. Dois amigos é o melhor, seu amor jamais tem fim, ultrapassa tudo quanto se disser. Quero dar-lhe todo amor, retribuindo amor assim. É Jesus o amigo que eu quero ter. Graça e paz, irmãos. Hoje nós encerramos a série de depoimentos com um belo depoimento. SN representa o espírito do voluntariado desta igreja. É uma pessoa que está sempre a serviço do próximo. Eu creio que nós acertamos muito quando escolhemos os personagens para os depoimentos neste ano. Nós queríamos as pessoas do povo, as pessoas mais simples. E nós acertamos muito nas pessoas. Eu sempre digo que a maior riqueza que nós possuímos aqui
na igreja aqui na terra são esses voluntários queridos. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu quero vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Enquanto vocês estão abrindo, só comunicar que hoje pela manhã havia um irmão nosso que ele é deficiente auditivo, ele estava com o aparelho celular e algumas pessoas ficaram pensando que ele estava fazendo alguma ligação ou no WhatsApp. Na verdade, existe um programa, um aplicativo que ele, através do aplicativo, ele consegue decodificar a voz, e consegue entender o que está falando. Por isso nós dispensamos hoje pela manhã o tradutor de surdo, e ele sozinho conseguiu assistir toda a mensagem através desse aplicativo. Continuamos orando também pelo nosso irmão Vladimir. Ele ainda não foi encontrado. A mãe dele já recebeu a notícia do seu sumiço. E eu vi um depoimento muito bacana hoje num grupo, ela dizendo que a vida do filho está nas mãos de Deus. Ele foi àquele lugar para pregar a palavra de Deus e por isso ela confia no Deus que o levou. Achei isso muito bacana, um testemunho muito poderoso de fé daquela mãe. E antes de lermos, lembrar a todos que depois do culto nós teremos a nossa praça de comunhão. Não deixe de passar por lá. Passe na praça de comunhão. Se você não quiser consumir nada, não tem importância, pelo menos você vai ter um momento de confraternização com os irmãos até a próxima semana. Leiamos então Apocalipse 2, de 1 a 7. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez, no momento de pregar a tua palavra, eu quero declarar a minha completa dependência de ti. Quero que, apesar das minhas limitações, tu me uses a minha voz, onde quer que ela possa chegar neste lugar ou através da internet. Que o teu Espírito Santo possa mais uma vez, Senhor, me ungir com poder, para que não seja eu falando, mas que sejas tu. Usa-me como um vaso de barro útil nas tuas mãos nesta hora. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Há um tempo atrás eu ouvi uma série de mensagens sobre essas cartas às igrejas da Ásia Menor. Fiquei apaixonado pelo tema, então corri para escrever algo que quero mais uma vez trazer nesta noite. E eu quero, para refletirmos melhor, para entendermos melhor o contexto histórico em que essas palavras foram escritas, eu quero caminhar um pouquinho com vocês pela história.
O livro do Apocalipse, ele foi escrito no ano 90 da era cristã, quando a perseguição contra a igreja havia sido agravada e estava de uma forma extrema. E parecia até que a igreja ela não ia subsistir, ela não ia sobreviver, ela não ia cumprir a missão pela qual o Senhor a tinha levantado. A missão de anunciar o evangelho da salvação em todo o mundo. Após desfrutar de uma pequena tolerância do Império Romano, experimentaram um crescimento que até hoje nos impacta, porque nós sempre ouvimos falar do crescimento da igreja primitiva. A situação se transformou, foi se transformando aos poucos, e quando foi em 54 ela deu uma descida de vez, porque sobe ao poder do Império Romano Nero, um louco. Então ele tinha 17 anos de idade. Ele estava sucedendo o seu tio Cláudio, que o havia adotado. Nero era louco, Nero era devasso, violento, extravagante, tirano. Para vocês terem uma ideia, ele mandou matar os membros da sua família. Mandou matar o seu irmão, meio-irmão, filho legítimo de Cláudio, o britânico. Quando ele ia completar a sua maioridade, naquela época era 14 anos. Nero também mandou matar sua própria mãe, cometendo um matricídio. Nero mandou matar sua esposa quando ela estava grávida. Aliás, ele matou com um chute. Era um ser que não conhecia limites, um ser sem limites. 10 anos depois, no ano de 64, houve um grande incêndio em Roma. Dos 14 distritos, 4 ficaram bastante danificados. E a história diz que enquanto Roma pegava fogo, Nero, ele subiu até a torre de Mecenas, assistindo o desespero das pessoas enquanto tocava a harpa. Fim do incêndio, Nero acusou os cristãos de serem os responsáveis pela tragédia. Aí começou uma brutal e sangrenta perseguição contra os cristãos. Eles eram despedaçados, eles eram perseguidos, eles eram transformados em tochas humanas nos jardins de Nero. A história vai dizer que faltou inclusive madeira para crucificar os cristãos. Uma carnificina jamais vista. Em 66, explode uma rebelião dos judeus em Cesareia Marítima, promovida pelos zelotes, porque uma sinagoga havia sido profanada e eles não aceitaram. Os zelotes, eles nunca aceitaram a submissão dos judeus ao Império Romano. Então Nero vai mandar o imperador Vespasiano para aplacar aquela rebelião. E Vespasiano desce para controlar a situação. Em 67, o apóstolo Paulo, mais uma vez, foi preso. Ele foi preso 2 vezes. O livro de Atos só fala da sua primeira prisão, termina com sua primeira prisão. Mas a história diz que ele foi preso 2 vezes. E sob as ordens de Nero, no cárcere Mamertino, ele foi decapitado em 67. Foi lá, no cárcere Mamertino, que ele escreve a 2ª carta a Timóteo, dizendo que sabia que já estava próxima a sua morte, onde ele se despediu da vida. Ele diz: eu sei que eu já estou sendo oferecido por libação, mas eu quero dizer que eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. No ano de 68, em situação difícil com o Senado romano, Nero vai cometer suicídio. E Vespasiano, que estava em Jerusalém, ele volta e manda em seu lugar Tito, o seu filho. E Tito desce
para Jerusalém com mais de 100.000 soldados armados até os dentes, o maior poderio bélico daquela época. Tito, ele invade Jerusalém, ele destrói o templo, ele rouba os objetos do templo, ele mata judeus ao fio da espada de forma sangrenta nas ruas de Jerusalém, ele espalha judeus por tudo quanto era parte do mundo, numa perseguição jamais vista. Ao que a história diz, a história chama da diáspora dos judeus, quando os judeus foram espalhados pelo mundo. E por conta desse ato, Deus usou esse ato para que o evangelho pudesse chegar em todos os lugares do mundo. Até que, em 14 de maio de 1948, 3 anos após o fim da Segunda Grande Guerra, o Estado de Israel foi novamente reconhecido pela ONU e os judeus puderam retornar à sua terra. Voltemos um pouco. Lá em Roma, no ano 70, Vespasiano começa a construir o Anfiteatro Flávio, que é conhecido no mundo inteiro como o Coliseu. E quem vai inaugurar o Anfiteatro Flávio é justamente Tito, o seu filho. E Tito faz uma festa de 100 dias para inaugurar o Anfiteatro Flávio. E nessa festa, 9.000 animais foram mortos, 2.000 gladiadores foram mortos, 10.000 cristãos foram mortos com os mais diversos requintes de crueldade. Eles eram comidos pelos cães, pisados pelos touros, dilacerados pelas feras, num espetáculo dantesco e desumano, simplesmente porque eram cristãos. Eu já fui a Roma umas 3 vezes. E essa história que eu vos falo, quando eu piso nesses palcos, vem à mente tudo o que havia acontecido ali. Toda vez que eu consigo subir a escada do Coliseu, eu imagino aquelas famílias sendo mortas de forma cruel por não negarem a fé em Jesus. E cada vez eu me surpreendo com os traços de um cristianismo do primeiro século. Quando eles eram perseguidos, se reuniam nos cemitérios, nas catacumbas, nas casas escondidas, mas não negavam a fé. Lá em Roma, saindo do Coliseu, subindo uma pequena ladeira, entrando no Fórum Romano, tem um arco. Qualquer pessoa pode ir, pode ver. Quem já foi lá já viu, chamado Arco de Tito. E nesse arco estão desenhados as gravuras do grande desfile que o exército romano fez quando voltou de Jerusalém. As gravuras, elas denunciam os soldados romanos levando a menorá. Aquela menorá que nós falamos nas quartas-feiras, de ouro puro batido. A mesa da proposição dos pães. As trombetas que eram utilizadas no templo. É um arco que homenageava essa grande façanha do imperador Tito. A história diz que mais de 1 milhão de judeus moravam em Roma no início do século XX, e eles jamais passavam por debaixo desse arco. Eles davam a volta quando eles queriam entrar no Fórum Romano, porque eles achavam que era uma grande humilhação. Mas em 14 de maio de 48, eles fizeram um desfile, e todos eles passaram debaixo desse arco, porque Israel voltou a ser reconhecida como nação. Ah, queridos, em 81, então, Tito Flávio Domiciano, conhecido apenas como Domiciano, assumiu o governo de Roma. Arrefeceu? Diminuiu a pressão? Não. Domiciano era conhecido como pior do que Nero. Ele vai exigir que todos aqueles que chegassem até ele o chamassem de Senhor e Deus. E isso para os cristãos era
praticamente impossível um cristão chegar diante de um homem e declarar que ele era o seu Senhor e o seu Deus. Domiciano, ele foi o primeiro imperador a arrogar para ti esse título. E foi Domiciano que pegou o pastor da igreja de Éfeso, que era a maior cidade da Ásia Menor, uma cidade com mais de 250 mil habitantes, e o levou preso para a ilha de Pátimos, no mar Egeu. Eu estou falando do apóstolo João. Foi Domiciano que ordenou a prisão de João. Naquele tempo, todos os demais apóstolos já haviam sido martirizados, já haviam sido mortos. Aliás, o único apóstolo cuja morte é registrada na Bíblia é o apóstolo Tiago, em Atos 12:2, que diz que ele foi morto ao fio da espada, a mando de Herodes. Eu não sei como é que ele foi aparecer 600 anos depois em Santiago de Compostela. Lenda, pura lenda. A circunstância das mortes dos outros apóstolos só podem ser conhecidas baseadas na tradição da igreja. E a tradição mais aceita é aquela que diz que Pedro, ele foi crucificado numa cruz de cabeça para baixo. Que Mateus sofreu martírio na Etiópia, morto por um ferimento causado por uma espada. Que Bartolomeu, também conhecido como Natanael, foi martirizado quando pregava na Armênia, quando ele foi chicoteado até a morte. Que André morreu em uma cruz, também em forma de X, na Grécia. Ele passou 2 dias sendo chicoteado por 7 soldados, e enquanto ele era torturado, ele evangelizava os seus torturadores. Que tem uma frase dele muito interessante, que quando ele viu a cruz, ele disse assim: muito desejei e esperei por esta hora. A cruz, ela foi consagrada pelo corpo de Cristo pendurado nela. Ele não temeu a cruz. Tomé, ele foi atingido por uma lança na Índia durante uma de suas viagens missionárias para estabelecer a igreja. Matias, o apóstolo escolhido para substituir Judas, foi apedrejado e depois decapitado. Todavia, todos eles cumpriram a sua missão e voltaram para casa. Sabe, apesar dessas histórias tristes, o que me encanta na Roma atual é que a gente percebe que o nome de Nero, de Pilatos, de Herodes já não tem tanta importância. Aliás, esses nomes no mundo ocidental nós colocamos em nossos cachorros, porque os nossos filhos recebem o nome de Pedro, de Paulo, de João e de Tiago. Quando eu vou nesses lugares, eu percebo que os lugares mais visitados e mais respeitados da Europa recebem o nome de Pedro, de Tiago, de João, de André, porque o apogeu do Império Romano passou, sucumbiu, não existe mais, e o cristianismo continua cada vez mais vivo, porque Deus é o Senhor da história, Ele controlou toda a história. Nada passou sem o olhar observador, controlador de Deus. Quando Domiciano prendeu João na ilha de Pátimos, ele, coitado, imaginava calar a voz do último apóstolo de Jesus, ele imaginava que podia calar a igreja, ele imaginava que podia impedir o crescimento da igreja. Grande engano, porque quando parecia que as portas para João e para a igreja de Jesus se fecharam na terra, o próprio Deus chama João num canto, lá na ilha de Pátimos, e abre uma porta no céu, para mostrar a João que o fim da história, quem daria a última palavra no fim da história não seria o trono de Roma, mas o trono de Deus. Queridos, a gente entende que o fim da minha história e da tua história, da história da igreja de Jesus, está no controle e nas mãos de Deus, ou nós vamos ser envergonhados, porque Ele vela, Ele cuida da sua igreja e daqueles que são seus. Enfim, a palavra sairia do trono de Deus, porque a cruz
e os sepulcros, eles estão vazios. Mas o trono, à direita de Deus, está ocupado pelo único Rei, pelo nosso Rei, que vive. E foi assim, que num dia de domingo, conhecido como o dia do Senhor, arrebatado no Espírito, João recebeu a ordem para escrever o que estava vendo e enviar às igrejas. Na verdade, João estava apenas transcrevendo uma carta que era ditada por Jesus. A autoria da carta era de Jesus, as mãos que as escreveram era de João. Se você quiser virar uma página apenas da sua Bíblia e olhar no capítulo 1, versículo 12 a 17 de Apocalipse, você vai ver, aliás, a partir do versículo 11 do capítulo 1, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o num livro, e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João escreve o que ele viu. Ele fala da ordem que foi dada. João olha, o texto diz que ele olha e não vê ninguém. O que ele vê são 7 candeeiros de ouro, e no meio deles alguém semelhante ao Filho do Homem. Porque Cristo, o Cristo que João vê, nesse momento, não é mais aquele que ele havia visto no Calvário. Não era mais aquele Cristo cuspido, aquele Cristo humilhado pelo sinédrio dos judeus. Não era mais aquele Cristo prostrado de joelho, surrado e torturado pelos soldados romanos, ou aquele Cristo preso no madeiro entre o céu e a terra. João vê o Cristo vencedor. João vê o Cristo da glória. Os cabelos do Cristo que João vê já não estavam mais cheios de sangue e poeira, mas João diz que eram brancos como a mais alva neve. Os seus pés já não estavam mais esmagados pelos cravos, já não estavam mais dilacerados pelos cravos, mas eram como bronze polido, reluzente. As suas mãos já não estavam mais presas à cruz, mas sustentavam a sua igreja. Os seus olhos já não estavam mais inchados de sangue, mas eram como chama de fogo. A sua voz já não estava mais embargada pela sede, mas era como a voz de muitas águas. O seu rosto já não estava mais desfigurado, mas João diz que brilhava como o sol quando na sua força resplandece. João, atônito, cai aos seus pés como morto. Então Jesus o anima dizendo, e diz: não temas, sou eu, o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte
e do inferno. Ah, meus irmãos, nós não servimos a um Cristo que esteve vivo e está morto. Ao contrário, nós adoramos a um Cristo que esteve morto e está vivo. Um Deus vivo. Ele está no meio dos 7 candeeiros. Ele está no meio da sua igreja. Ele está no meio de nós. Ele anda no meio de nós. Aí vem então a primeira carta que Jesus pede para João escrever. E justamente a primeira carta vai ser aquela igreja que João havia pastoreado, aquela igreja que João conhecia mais do que outra qualquer pessoa, porque ele havia vivido com aqueles irmãos. Interessante é que em todas as 7 cartas há uma sentença, para todas elas, que começa dizendo assim: eu conheço. Jesus estava dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei aquilo que ninguém sabe sobre você, eu sei aquilo que nem seu pai e nem a sua mãe sabem sobre você, eu sei aquilo que o seu esposo não sabe, eu sei aquilo que a sua esposa também não sabe, eu conheço. Eu sei aquilo que seus filhos não sabem, eu sei o que o pastor da igreja não sabe, eu sei o que a igreja não sabe, eu sei. Queridos, ninguém pode se esconder daquele cujos olhos são como chamas de fogo. Assim, Jesus aniquilava a possibilidade de qualquer tipo de camuflagem, de esconderijo, de aparência, porque Jesus conhece tudo. Jesus conhece das intenções aos atos. Jesus conhece da dor ao grito. Jesus conhece além do que se sabe, ou muito além do que se faz. A cidade de Éfeso tinha uma localização importantíssima de contato entre os dois lados da Ásia e da Europa. Por isso era importante para o Império Romano. Ela era conhecida também como a cidade que prestava adoração à deusa da fertilidade, conhecida como Artemis ou Diana. Em toda a Ásia Menor não havia igreja mais ativa, não havia igreja mais viva do que a igreja de Éfeso. Não havia igreja mais zelosa com a doutrina do que a igreja de Éfeso. Uma igreja que foi fundada durante a 2ª viagem missionária do apóstolo Paulo. Uma igreja que foi assistida diretamente por ele durante 3 anos. Você vai encontrar isso aí em Atos 20, 31. Uma igreja pastoreada por Timóteo, por Tíquico e por João. Uma igreja que confrontava aqueles que se diziam apóstolos. Uma igreja que odiava as obras que Deus odiava. Uma igreja que se destacava pelo testemunho e trabalho, que era referência. Uma igreja que tinha mais de 40 anos, quando Jesus ditou essa carta, mas que naquele ponto da história já havia deixado esmaecer a emoção do início e trabalhava no piloto automático, fazia as coisas, mas não tinha vida naquilo que fazia. Tudo funcionava bem, mas não havia sentimento, não havia dedicação, não havia excelência, não havia entrega, não havia adoração de verdade. Triste igreja de Éfeso, triste igreja. Havia zelo com os dogmas e com as regras eclesiásticas, mas não havia vida. Ah, meus irmãos, assim como amor sem doutrina é humanismo, doutrina sem amor é legalismo.
legalismo puro. Quando nós somos novos na fé, nós ainda vivemos aquela experiência do primeiro encontro, nós somos mais fervorosos, não é verdade? Somos mais sérios naquilo que fazemos, somos mais sinceros, oramos mais, louvamos mais, lemos e meditamos mais na palavra. Todavia, na maioria dos casos, eu não estou querendo dizer que em todos os casos, mas na maioria dos casos, o tempo e a adequação com o ambiente nos rouba a vida. E aí perdemos o prazer do culto pessoal. Vamos nos descaracterizando aos poucos. Perdemos o prazer da busca individual. Perdemos o prazer de estarmos na presença do Senhor como estivemos antes. E nem percebemos. Esquecer o primeiro amor não é incidente teológico, é queda espiritual. Semelhantemente, pecado tem que ter contrição e arrependimento. Por isso o Senhor pede com insistência ao pastor da igreja em Éfeso: volta ao primeiro amor. Não adianta entregar-se completamente à obra de Deus sem se entregar amorosamente ao Deus da obra. Não adianta. Senão, será apenas ativismo, legalismo, moralismo. E a nossa vida não refletirá a ética do Evangelho de Jesus pregada no Sermão do Monte. Não pode, queridos, haver Evangelho sem morte do eu e sem vida de Deus em nós. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é Evangelho de Jesus. Não pode haver impacto algum sem amor na vida. Não dá para ir para o céu apenas por medo do inferno. Tem que se ir para o céu porque se ama ao Senhor. A carta de Jesus, ela continua. Ele fala assim: lembra-te, aí no versículo 5, lembra-te, arrepende-te e volta. Jesus vai pedir 3 coisas apenas. Jesus denuncia a frieza espiritual daqueles irmãos e daquela igreja, e ele vai pedir-lhes 3 coisas. Lembra-te, pois onde caíste. Seria preciso voltar ao passado e identificar o momento em que as coisas começaram a acontecer de forma diferente. Quando o olhar mudou, quando as coisas ficaram mais frias, quando houve uma decepção, quando brigou com o irmão, quando não concordou com o pastor da igreja, quando não concordou com alguma coisa, isso feriu o coração, isso fez entristecer. Isso acabou sendo refletido na relação com Deus. Lembra onde caíste? Ah, meus irmãos, o passado, ele sempre explica o presente, mas graças a Deus, ele não tem poder para determinar o futuro. Independentemente do nosso passado, dos nossos traumas, das nossas angústias, das nossas tristezas, o nosso futuro começa a ser construído a partir das decisões que nós tomamos no nosso presente, hoje, agora. Ele vai dizer que a exortação para buscar no passado o lugar e o momento da queda vai indicar a possibilidade de restauração e recomeço. Não adianta defender a teologia, a fé, as convicções. Não adianta estar pronto para morrer por elas, mas não sentir prazer em viver por elas. A igreja somos nós. Se queremos experimentar vida no culto, antes disso, temos que ter culto na vida, a alegria de cultuar,
alegria de estar, alegria de ser, a alegria que SN demonstrou no seu sentimento de pertencimento, no seu depoimento. A segunda coisa que Jesus pede é: arrepende-te. Você descobriu, olhou, foi lá no passado e descobriu o momento da queda. Agora arrepende-te. O arrependimento é legitimado pela mudança de atitude. Porque se não houver mudança de atitude, não há arrependimento. Vai haver apenas remorso. Aquele que tropeça precisa se arrepender, precisa pedir perdão pelos seus pecados. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é atitude. Apocalipse 8:22 diz o seguinte: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. E a terceira coisa que Jesus pede, através de João: volta a praticar as primeiras obras. Quando há mudança de atitude, há restauração, há resgate, há retorno, há frutos dignos de arrependimento. Ah, como o poeta popular dizia, meu irmão, minha irmã, se você entende que o que está sendo dito é para você, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Hoje você tem vida, você tem palavra de Deus, você tem resgate para a sua vida. Hoje Deus nos dá a oportunidade de zerarmos a conta que acusa débito com Ele. Hoje Deus, Ele nos dá a oportunidade de sairmos da letargia contemplativa, que nos preenche e nos engana, de rompermos com o ativismo eclesiástico improdutivo que anestesia nossas consciências, achando que somos porque fazemos. Hoje, ao passear no meio da sua igreja, Jesus mais uma vez vem requerer de nós essas três coisas: que nós nos lembremos, que nós nos arrependamos e que nós voltemos. Ele espera respostas positivas, sob pena de termos removido o candeeiro e não permanecemos mais na sua comunhão. Versículo 7, ele diz assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ouça. Você sabe que o problema de um coração teimoso, ele se reflete em ouvidos tapados que se recusam a ouvir a verdade. Os efésios provaram aqueles que falavam, mas agora eles eram provados pela maneira de ouvirem o que estava sendo dito. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua andando no meio da sua igreja. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. Não adianta camuflar, não adianta tentar se disfarçar, porque Ele conhece o coração. O que importa não é o que você pensa a seu respeito, nem o que as pessoas dizem sobre você. O que importa é o que Jesus diz a seu respeito. Jesus viu a falta de fervor espiritual naquele povo, naquela igreja de Éfeso, e não existe nada mais sem sentido de que alguém que foi lavado no sangue do Cordeiro, viver uma vida miserável, sem brilho nos olhos, sem fervor no coração, sem entusiasmo verdadeiro pela obra de Deus. Igreja de verdade é lugar de doutrina, mas é também lugar de quebrantamento, é lugar de poder do Espírito Santo de Deus, de amor aos perdidos, é lugar de calor espiritual. Existem pessoas que frequentam a igreja a vida inteira e a vida não muda, tudo continua do mesmo jeito, os mesmos valores, a mesma falta de controle da língua, a mesma forma de enxergar as pessoas, as coisas.
precisamos desesperadamente de um avivamento. Jesus está andando no meio da sua igreja. E Ele está aqui nesta noite. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou por nós. Ele está à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que têm ouvidos para ouvir e ouvem. Por isso, quem foi lavado no seu sangue não tem o direito de viver uma vida rasa, seca, indiferente, do piloto automático, sem sonhos. Quando nossos olhos se abrem para contemplar o Cristo da glória, o nosso coração aquece. E quando isso acontece, a nossa vida muda. Enquanto essa música está sendo tocada, eu peço para você baixar a sua cabeça e refletir sobre a sua situação diante de Deus. Querido, se o Espírito Santo de alguma forma falou o teu coração, e você entendeu que precisa voltar ao primeiro amor, eu quero orar contigo. Fica de pé para a gente orar. As pessoas estão de cabeça baixa, pode ficar sem nenhum problema. Se o Espírito Santo também falou contigo, e você entendeu que tem caminhado longe, tão longe do ideal de Deus, e muitas vezes você acha até que não é mais possível voltar, saiba que Ele te trouxe aqui hoje para que você saiba que hoje é o dia da sua volta. Eu quero orar contigo também. Você que já jogou a toalha, fica de pé para a gente orar. Fica de pé. E se você nunca fez uma oração assim, dizendo para Deus: perdoa os meus pecados, eu me arrependo, e dirige a minha vida de hoje em diante, fica de pé também para a gente orar. Vamos orar. Amém, amém. Pai querido, essa carta que João escreveu e que foi ditada por ti, no versículo 7 diz que aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E nós te louvamos porque mais uma vez a tua palavra não volta vazia, porque muitas pessoas estão de pé. Obrigado pelos ouvidos que se abriram nesta noite. Mas muito mais do que isso, Senhor, que seja um tempo de restauração desses irmãos queridos, que seja um tempo de resgate de tudo aquilo que foi perdido durante o tempo, que o Teu Espírito Santo os habite de uma forma tão intensa, que eles sejam tremendamente usados por Ti como nunca foram, que o lugar em que eles pisarem a planta dos seus pés seja abençoado. Seja com cada um deles, perdoa-lhes os erros, as quedas. Oh Deus, só Tu podes fazer o milagre da restauração, e nós confiamos nisso. É por isso que nós oramos e já agradecemos, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos todos cantar essa canção antes da bênção.
quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Vou pedir ao pastor Alberto para vir aqui para impetrar a bênção. Pastor Alberto já foi pastor auxiliar da nossa igreja. Hoje é pastor da primeira igreja batista de Arataca. Irmão querido, Como é bom ver os irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sempre bom estar aqui, queridos. Sempre bom. Entreguei minha vida antes. Um milagre que Deus fez na vida de meu filho. E vim para aqui, sem ninguém ter me convidado. E me apaixonei por esta igreja. E continuo tendo um amor por esta igreja. Foi aqui que eu me alimentei, cresci. Tive o meu único pastor, pastor Hélio, e agradeço a Deus e aprendi muito. E exerço no ministério aquilo que aprendi muito na vida dele. Então, voltar aqui é sempre assim um momento muito maravilhoso na minha vida. Então, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E que Deus abençoe a vocês nessa caminhada. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Soberano e eterno Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra, ela não voltará vazia. A tua palavra, ela vai no mais profundo do nosso ser. E a tua palavra, lida nesta noite, e Jesus disse, eu conheço. E o Senhor conhece a vida de cada pessoa aqui neste lugar. O Senhor conhece esta igreja, Senhor. O Senhor conhece, Pai, toda a história dela. E o Senhor conhece este momento. E o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que através da tua palavra confronta os nossos corações e faz uma obra tremenda na vida de cada um de nós, para que possamos ajustar a nossa caminhada, voltar ao caminho e fazer tudo para o Senhor, porque nós fomos feitos pelo Senhor e para o Senhor. Muito obrigado por tudo, é o que nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz.
Deus abençoe. Abrace 3 pessoas.